Olá, ótima tarde para você, assinante Band Esportes. Estamos no ar com o G4. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de retrospectiva aqui no G4 e o assunto vai ser a Copa do Brasil. Com uma campanha com alguns altos e baixos, o Flamengo conquistou o 5º título da sua história no maior mata-mata do Brasil. Com o Tite largando no comando técnico, mas com o Felipe Luiz sendo treinador na fase final, o Flamengo superou o Atlético Mineiro, que também teve algumas dificuldades durante essa trajetória até a decisão. Foi justa a conquista do Flamengo? O título foi suficiente para a torcida rubro-negra no ano? E do lado do Galo, hein? A temporada pode ser considerada boa, mesmo acabando em fiasco nas duas Copas? Para falar sobre tudo isso e muito mais, estão aqui comigo Paulo Massini. Olá, hoje é dia do Melved, então o nosso âncora está daquele jeito. Arnaldo Ribeiro. Sim, senhor Apostos. E Rodrigo Vessoni. Boa tarde a todos. Muito bem, vamos colocar aí o chaveamento da Copa do Brasil para a gente ver, ter uma ideia, para lembrar como é que foi a trajetória do Flamengo e dos times na Copa do Brasil. Olho na tela. Tá aí, ó, na fase final ali, né? Teve a semifinal Vasco e Atlético Mineiro. Antes, na fase anterior, teve Atlético Mineiro e São Paulo, certo? Teve Vasco e Atlético Paranaense, desculpa. Depois, do lado de baixo ali da chave, Atlético Mineiro e São Paulo. Nas quartas, passaram Vasco e Atlético Mineiro. O Atlético passou pelo Vasco, foi para a final. Do outro lado da chave, o Flamengo passou pelo Bahia. Depois, o Flamengo encarou o Corinthians, que tinha enfrentado e passado pelo Juventude. Aquele jogo em Itaquera, que o Flamengo jogou com 1 a menos, mesmo assim classificou. E na final, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas antes de tudo isso, desse quadro, teve para mim um embate do título. Flamengo e Palmeiras. Um momento do campeonato, da temporada, em que ninguém vislumbra muito, mas é aquele cruzamento que já separa os homens dos meninos, né? E precoce, né? Precoce, né? Teve sequelas no Palmeiras. Talvez o único bom momento... falando sério. Talvez o único bom momento do Tite no comando do Flamengo. E... porque era um embate contra um dos melhores times do Brasil. E jogou muito 2-0, né? Eu acho... muito. A minha lembrança da melhor partida, curiosamente, no ano anterior, o Tite também tinha ido muito bem contra o Abel no Brasileiro, naquela parte final. Mas esse jogou muito no 2-0 no Maracanã. Ficou baratíssimo, lembra? Ficou bem barato. Aquele jogo foi aquele que, né, na trajetória de um time que ganha, sempre fala qual foi o jogo e tal. Foi o jogo que você falou, bom, agora nós vamos. E aí perde a volta por 1-0. E, aliás, é a única derrota do Flamengo na competição. Exato. O Palmeiras jogando bem também. Jogando bem, mas não bastou 1-0. Né? E aí depois, quando vai para a fase seguinte, o Flamengo... Aí é o Bahia, o Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo na vida, né? Só perdeu, aí teve aquele rebuliço. Mas acho que aí depois o Flamengo, curiosamente, ainda troca de comando, mas eu acho que, assim, uma trajetória de campanha, é impossível não lembrar do confronto com o Palmeiras, porque no sorteio já colocou precocemente 2 dos mais fortes. Frente a frente, o Flamengo passou. Fala aí, Massá. Não, acho que uma estratégia completamente mal feita do Abel, né, para o primeiro jogo, ficou claro ali. O segundo jogo foi naquele lance do Flaco Lopes, que poderia ter feito 2-0, iria para os pênaltis, também não garantiria nada ao Palmeiras, mas ali o Tite começou a cair. No segundo jogo contra o Palmeiras, o Tite começou a balançar mais, porque a atuação do Flamengo foi muito titiana, né? Vamos segurar aqui, não vamos jogar. A diferença... Eu acho que o que marca o Flamengo na Copa do Brasil, gente, é a diferença do Tite e do Felipe Luiz. É uma diferença brutal de desempenho, né? De comportamento, até de informação, né? Daquilo que estava muito dentro do Flamengo, que é aquela coisa do excesso de jogos, aquela reclamação constante, né, do Fábio Maceredian, do Tite, do lesões, Titinho. exaustão física. Exato. O Vestoni falava isso o tempo inteiro. Aquele discurso estava muito carregado e simplesmente ele desaparece com o Felipe Luiz, né? E foi um período para o Palmeiras muito duro, que ele teve Flamengo 3 vezes, Botafogo 3 vezes. Foi o agosto sangrento, né? Que derrubou o Palmeiras nas Copas, também porque não se preparou para isso, mas o Flamengo, você perguntou
se foi justa a conquista, foi justíssima. E acho que desta vez a torcida se entendeu que estava bom, né? Foi bom o ano do Flamengo ganhando o estadual e ganhando a Copa do Brasil. Acho que isso deu uma acalmada, principalmente depois que o torcedor começou a ver o Flamengo parecido do Jorge Jesus, né? Jogando com o Felipe Luiz, né? É que, curiosamente, no início da Copa do Brasil, ou mesmo no mata-mata com o Palmeiras, aí teve, acho que um problema, de novo, que acontece com o Flamengo, seja qual for o técnico, de falta de priorização ou de escanteamento do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo também teve o mês sangrento do Palmeiras, das Copas, e ele vai nas Copas e começa a usar o alternativo no Brasileiro, que ele chegou a liderar, né? E aí, essa situação depois, neste momento do Palmeiras, a Copa do Brasil era considerada, e era, pelos rubro-negros, a terceira opção, certo? Mas contra o Palmeiras não foi feito isso, e aí vai ao Morumbi com o time reserva. Com o São Paulo no Brasileiro. E perde a liderança exatamente naquela noite, porque ele era o Palmeiras, que era a rivalidade do momento, né? Lembra? Exatamente, isso mesmo. Daí eu acho que aquele maravilhoso prêmio de consolação que seria a Copa do Brasil acabou sendo o cálice sagrado no final da temporada, né? Mas àquela altura existia aquela divisão de Flamengo ainda acreditava na Libertadores, o sorteio em tese da Libertadores, o chaveamento tinha favorecido o Flamengo mais do que na Copa do Brasil, mas as coisas são diferentes, né? E o Campeonato de Pontos Corridos ele foi deixando ali, perdeu para o São Paulo, foi perdendo tração, e aí restou a Copa do Brasil. Mas eu tô com massa, né? Nesse próprio torneio você tem dois Flamengos, né? O Flamengo do Tite, de uma forma, e depois o Flamengo do Felipe Luiz. Mas tem um negócio que para mim é muito marcante na campanha do Flamengo campeão da Copa do Brasil. Talvez tenha sido, dos últimos tempos, o título menos Flamengo que eu vi. Por quê? Foram 10 jogos na Copa do Brasil. O time fez 11 gols. O que é o ataque o tempo em que é um time propondo 11-10. Só que é a melhor e maior defesa da história da Copa do Brasil. É, muito interessante. 2 gols em 10 jogos. Sim. Cara, você tomar 2 gols em 10 jogos só de mata-mata... Você vai ser campeão. É muito difícil você não ser campeão. Você teria que dar muito azar de tomar um gol no último jogo da final, depois 2 em 10 e fazer só 11 em 10, dá quase que 1 por jogo. Uma torcida que não aceita isso. Então, é um título pragmático, tá claro isso pra mim. É 1-0 no Bahia, 1-0 no Bahia, 1-0 no Corinthians... E tá tudo bem, e foi indo. Cara, é o que deu pro ano. O ano passado passamos sem nada. Tá tudo bem assim? Vambora assim, que tá bom, 1-0. Então, a torcida se acostumou e entendeu que era um título pragmático, um título menos Flamengo, mas que tá tudo bem, porque o ano dava uma resolvida. Eu tenho uma dúvida sobre isso que o Vessone está falando, queria colocar em discussão. Eu não sei se a torcida encararia dessa forma se esse título saísse com o Tite no banco. Não encararia. Porque eu acho que teve além... Eu acho que sim, porque a defesa estava boa com o Tite também, exatamente, né? Mas espetacular, né, o time ter 2 gols tomados. Mas acho que quando entra o Felipe Luiz é outra coisa. Faz um baita de um jogo contra o Corinthians com 1 a menos e tudo mais, e parará. Tá. Faz o primeiro jogo da final que ele enfia 3-1 no Galo, podia ser 5 e tal. E acho que se fosse o jeito Tite, 1-0 em casa, 0-0 fora, eu não sei se a torcida do Flamengo estaria nessa mesma pegada. Embora, repito, eu acho espetacular o fato de ter tomado 2 gols. Eu interrompi você, Massa. Não, você tem toda a razão. Você pode tirar a sua dúvida. Não estaria. Não estaria satisfeito. A gente tem que lembrar, né, que era um momento muito difícil do Flamengo. Muitas contusões, jogadores que foram contratados. O Flamengo pagou caríssimo, lembra? Michael chegou, machucou. De La Cruz, vai, volta, não joga. O Arrascaeta, a mesma coisa. O Pedro, né? Machucado depois. A gente vai vendo os lances dos jogos. Tem muitos jogadores diferentes na campanha. Exato. E acho que isso, inclusive, acelerou a queima de um dinheiro que o Flamengo não estava prevendo gastar, né? No meio do ano. Teve que gastar porque tinha o dinheiro, foi lá.
né? Por isso que é importante você ter as finanças em ordem, porque uma hora você pode ter que lançar a mão, contratar jogador, pagar caro, e foi isso que aconteceu. Agora, para mim, a virada de chave, eu queria ouvi-los também, que é uma coisa que eu tenho. Nós aqui sempre tivemos, posso dizer nós quatro, sempre tivemos um diagnóstico que da porta do CT para dentro, o trabalho era mal feito. Mesmo com o Tite. Porque o excesso de contusões e aquilo vinha a ponto do preparador físico participar de uma coletiva e dizer que era uma epidemia, lembra? Sim. Isso é no mundo inteiro. Está acontecendo no mundo inteiro. Preparador físico da seleção brasileira. Exatamente. Contusões musculares no mundo inteiro. No mundo inteiro. Os piques que se dão é maior, aí a contusão isso. tem mais. E ele cita uma revista científica para dizer isso. Curioso que, no mesmo tempo, o Palmeiras também teve muitas contusões musculares e também não se tem ainda hoje um diagnóstico de por que tantas contusões musculares. E de repente, quando entra o Felipe Luiz, isso absolutamente acaba. Inclusive as contusões diminuem. Então, esse para mim é o fato a ser estudado, a entender o que acontece quando você tem um treinador que naquele momento, ou quando ele chega no final do ano retrasado, e a gente fala assim, pô, agora o Flamengo vai ter um cara que vai colocar ordem de dentro do CT, né, da porta do CT para dentro, porque não me parece ser capaz de conduzir esse processo o Marcos Braz, né, por tudo que aconteceu com ele e com o Flamengo também, com o Sampaoli, auxiliar dele, dando soco em jogador e mordendo virilha e todas essas situações. Me parece que ali é uma virada, como gosta de dizer o meu amigo Arnaldo Ribeiro, de chave. Quando o Felipe Luiz entra, esse tema desaparece do Flamengo. Né? O tema cansaço desaparece. E o Felipe Luiz, eu lembro que o Vessa falava aqui, pô, esse discurso também fica entrando na cabeça dos jogadores, acho que faz mal para os jogadores, né? E o Felipe Luiz leva tudo, vambora, quem tem que estar bem tem que jogar, e vamos lá, e vamos não sei o quê, e isso some. E aí o Flamengo, com a qualidade técnica que tem, né, com o elenco que tem, o elenco é muito bom, gente. Você pode tirar 8, 9 jogadores que vem do banco dá conta e foi suficiente para ganhar a Copa do Brasil. Vamos colocar aí os números do Flamengo na Copa do Brasil. O Vessone já destacou alguns, né? Um número que é o de melhor defesa, mas vamos ver os números totais aí do Flamengo na Copa do Brasil. Foram 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota. A derrota justamente para o Palmeiras, lá atrás. De volta no Allianz. 11 gols marcados e aí, como disse o Vessone, a coisa mais impressionante, 2 gols, apenas 2 gols sofridos. E foi você que falou, né, Vessone? Quando você tem 2 gols sofridos em 10 jogos de mata-mata, a chance de você ter sucesso é bastante grande, né? É como a Libertadores 2012 do Corinthians, tomou 4 em 14. É a maior defesa da história da Libertadores. 4 em 14? Você vai ser campeão, vai estar muito perto da final, do título, vai estar, no mínimo chegou na final, né? Porque, então, 2 em 10, cara, é um negócio bem impressionante. Você pode até fazer 12 gols em 14 jogos, tomar 4, você vai ser campeão. Não precisa fazer um gol por jogo. Então foram, assim, números indiscutíveis, né, da campanha do Flamengo. Se você pegar os números e também os resultados, você pode imaginar que o Flamengo não mudou do mata-mata com o Palmeiras para o mata-mata do Atlético, mas mudou demais, né? O Massa já falou um pouco sobre isso. E acho que teve um momento, né, que é justamente da passagem para a semifinal, a gente talvez esqueça que, primeiro, o Tite sempre teve uma questão com o Corinthians, certo? Certo. A passagem dele, aliás, a ida dele para o Flamengo, como foi? Tinha proposta do Corinthians, talvez tenha se arrependido, hein? Mas depois a gente fala sobre isso. E preferiu... Não vou trabalhar mais no ano. Não vou trabalhar mais no ano, e aí decidiu antecipar os seus planos, aceitar o Flamengo e assumir o Flamengo no final de 2023 para planejar 2024. Mas não quis ir lá para Itaquera, né? Isso. Esse foi o primeiro momento. O jogo do Brasileiro, de 2023 ainda, que proporcionaria a estreia dele, seria contra o Corinthians. Ele deu uma adiada. Vamos para o próximo jogo. Esse foi o primeiro momento de hesitação. Durante a temporada, Corinthians de novo em Itaquera pelo Brasileiro. O que aconteceu, Vessone?
2-1 no aniversário do clube, né? Primeiro de setembro. O que o Corinthians fazia naquela época no campeonato? Nada. Tava contra o não cair. rebaixamento. Mas muito, Olha, né? Não ganhava de nenhum time. Sim. E aí o cruzamento é contra o Corinthians. Antes, no final de semana, antes do cruzamento contra o Corinthians, do primeiro jogo no Maracanã, sorteio feito, cai o Tite. Certo? Certo. Antes de ele voltar a Itaquera, a perspectiva do Flamengo ou do rubro-negro para jogar contra o Corinthians, antes de ele voltar a Itaquera, não. Antes de fazer o jogo no Maracanã e voltar a Itaquera para volta. Ele se queixa da mãe, né? Pô, falar da minha mãe e tal. Pois é. O Felipe Luiz assume depois da rodada do Brasileiro do final de semana e faz um treino para jogar contra o Corinthians no Maracanã na partida de ida. Um treino. E o time já está diferente. E o time joga bem. Foi impressionante. E o time ganha. Claro, o Vessone vai lembrar do outro lado. O que fizeram os 2 Dias, a família Dias, taticamente nesse jogo também foi uma aberração. Sim, sempre tem um confronto, foi uma aberração, mas nós estamos falando do Flamengo. O Felipe Luiz, para um treino, foi muito bem, mas você pode falar, pô, o cara deu uma ajeitada aqui. A questão é que ele foi se mostrando a cada partida, e sobretudo no mata-mata, um técnico precocemente, além de maduro, criativo. E o primeiro jogo foi muito bom, a volta foi mais ainda, porque ele perde o Bruno Henrique no primeiro tempo. E aí... Não, então vamos lá. Voltando ainda, o Felipe Luiz dá um treino, resgata o Gabigol, que é um personagem da Copa do Brasil, sem dúvida, que estava com o Tite, não jogava. Que por 1 centímetro ele não faz o gol, 2-0, que volta No Maracanã. Vem para Itaquera com Gabigol e Bruno Henrique no ataque. Pedro já machucado, porque o Felipe Luiz não teve Pedro, o Tite teve Pedro. Não teve Pedro. Tite teve Aliás, Pedro. a queda do Pedro, a saída do Pedro, desmonta o Tite. Exato. Isso, ele fala isso. Ele Não, fala? Ele fala. O Tite falava, O Felipe não, Luiz Pedro, falava, ó. fez um jogo, um time para jogar com o Pedro. O Felipe Luiz não teve muitas vezes o De La Cruz, nunca contou com o Pedro e se virou. Não tem E essa. nunca reclamou, né? Isso que é... Mas a partida da volta, para mim, é um sinal de maturidade muito grande. Você perde o Bruno Henrique expulso no primeiro tempo, tá lá aquela pressão da torcida do Corinthians, ele, no primeiro tempo, saca o Gabigol, monta a linha de 5, põe 3 zagueiros e segura o resultado a lá não Flamengo para passar. Aquilo foi, eu acho que impressionante. E aí, vamos lá, vamos para a final. Passou, vamos para a final. E aí ele volta com o Gabigol e tem um jogo do Gabigol na temporada. Precisou mais? Não. Aquele jogo contra o Atlético. O Gabigol decide o jogo contra o Atlético. Joga como jogava há um tempo atrás, a gente não acreditava nisso. E foi o único jogo que o Gabigol jogou alguma coisa. E era para ter acabado no primeiro, se não sai aquele golzinho do Allan Kardec, era meio que morria ali, né? Exatamente. E ele foi muito bem taticamente, o Felipe Luiz, no primeiro jogo com o Galo, de novo, com os 3 atacantes, né? Jogando em cima do Galo, abrindo vantagem. E depois, lá na Arena MRV, outro sistema tático, outra situação, também substituições com os medalhões precoces. E não é fácil você resgatar e colocar o Gabigol na reserva e substituir, porque o Gabigol encheu o saco todas as vezes, também no Felipe Luiz. Mas isso... Sim, teve discussão de ambos em campo. Né? Agora, Em cima disso, fala. Não, só para concluir esse ponto que o Arnaldo pegou aí, Tiras, que para mim é uma questão, cara, o Felipe Luiz absorveu quase tudo que o Jorge Jesus trouxe para o Flamengo. E ele replicou o modelo e deu certo novamente. Você pode observar, mesmo fora da disputa da Copa, o Flamengo é um time que não dá espaço aos adversários. Vocês vão se lembrar do jogo contra o Inter no Maracanã, o que fez o Flamengo. Exatamente esse gesto do Arnaldo, que é isso. O Inter tomou um sufoco, um amasso, como gosta de dizer o Vessa, uma pressão a ponto de levar 3 gols, né? E era um time em ascensão, ainda pensando em título, né, no Campeonato Brasileiro. Sistema parecido com o utilizado na partida de ida com o Galo. Perfeito. Na Copa do Brasil. E aquilo era Jorge Jesus na veia. Sem dúvida. Entendeu? O estilo do Jorge Jesus era esse. O Flamengo não deixava os adversários respirar. E com a qualidade técnica que tem, acho que é óbvio que a gente tem que ter sempre o cuidado de lembrar que, em algum momento, a falta de tarimba, de experiência, pode sim
dá ao Felipe Luiz alguma desvantagem para a temporada. Mas, do jeito que ele tomou conta do Flamengo, né? Aí eu acho que a coisa fica bem entregue para um jovem, né? Que teve uma experiência pequena no sub-20, né? E nas categorias de base, e também o que ele carrega com os anos e anos que teve, né, jogando na Europa. Eu acho que isso tem influência. Mas o que mais me impacta é o que o Arnaldo falou. Se precisar, ele vira o Simeone também, Itaquera, e tá tudo bem. Linha de 5 e vambora, e vou classificar aqui. Não é aquele cara só e Jorge esse é um Jesus peso tal. que É incrível Você vê isso. que isso é um peso, Vessa, que os treinadores jovens carregam? Lembra quando o Muricy falou do Carpini? Sim. Que não é só o livro, né? É. Que o cara tem que saber entender o que está acontecendo, olhar o ambiente. Eu acho que esse é um mérito grande do Felipe Luiz, é você entender o jogo. Cara, perdi um jogador, tenho que defender uma vantagem. O Gabigol não marca ninguém. O jogo, o local, o adversário, se é no Maracanã, se é fora do Maracanã. Né, Agora, o torcedor do Flamengo vai enlouquecer, vai me mandar mensagem. Você é louco, você entende de futebol como eu entendo de espaços, de viagem espacial, aquela coisa. Mas tem uma pergunta para vocês. Quem é o personagem da Copa do Brasil do Flamengo? É o Felipe Luiz ou é o Gabigol? E quando eu falo personagem, não é o personagem positivo, é o personagem. O Gabigol entra em cena na final da Copa do Brasil e faz 2 gols, depois de não jogar durante 3 anos. O Gabigol pode chegar agora que ele vai para outro clube, não sei o quê, ele chegava assim, olha, o meu último ato no Flamengo foi dar um título na final da Copa do Brasil, eu vou lá e entrego 2 gols para os caras. Eu liquido a parada no primeiro jogo. O meu personagem é outro. Se quiser, eu te respondo. Pode falar. O meu é o Gerson. Tá bom. Porque o Gerson bom colocava ponto. os jogos no bolso. O que o Gerson fez com o Corinthians em Itaquera, se olhava lá de cima assim, você falava, que esse cara tá... Ele parecia que estava em todos os setores do campo ao mesmo tempo. Incansável. E dominava o time com a menos, empurrava outro, tirava outro. Quando você via, ele passou por 3. Cara, o Flamengo quase ganha o jogo no final, porque ele driblou 2, 3, deixou, não lembro quem na cara do gol. Então, assim, o personagem, pra mim, é o Gerson. O mais regular, o que joga muito toda a competição. Mas entre os dois, eu acho que fica mais marcante o Felipe, cara. Porque ele fez os 4 jogos muito diferentes, semifinal e final. Por mais que o Gabigol tenha aquele brilho ali naquele primeiro jogo, eu acho que o Felipe fez nos 4 baitas trabalho, como é semifinal. Entre os dois eu fico com o Felipe, mas pra mim o personagem é o Gerson. Eu fico com o Felipe, porque sem ele não tem Gabigol. Sim. Mas é que o recorte que eu pego teve um jogo da final. Daqui a 30 anos o Rubro-Negro fala, deixa eu ver como é que foi aquele jogo da final. Ah, sim. Pô, o Flamengo claro, ganhou, vai como é que lembrar... foi? O cara vai lá ver o Gabigol. Como é que você ganha... Pô, o Gabigol fez 2 gols. Como é que você faz pra ganhar um jogo de futebol? Você tem que fazer gol. Aí você pega o personagem, o cara decisivo. É ele, eu falei, mas... quem é o personagem? Porque Então, ele virou um mas- personagem. Ele virou um personagem do Flamengo. Sim, virou, no mas final sem o Felipe Luiz não teria o personagem. Sim, é claro que a torcida do Flamengo tá com raiva, quer ver o Gabigol de costas e tal, mas no dia que ele fez os 2 gols, estava todo mundo felizão. Opa! Até ele acabar o campeonato, ele falou, não jogo mais no Flamengo. Mas, não, concorda? Concordo. Imagina se não tivesse o desfecho dele ir embora. E chegar no final do segundo jogo, o Gabigol falar, olha, pô, legal, se puder eu renovo. Teriam renovado o contrato dele. Não, tudo bem, teriam renovado. Ele não seria o personagem, não poderia ser o personagem da Copa do Brasil? Não, poderia. Se o desfecho fosse Poderia. positivo? Eu acho que a questão da pergunta, a primeira resposta do Vessone, talvez o Gerson seja o personagem da temporada do Flamengo. Porque o Gerson, ele foi bem em qualquer momento. E, além de tudo, ele passou por uma questão de saúde muito delicada que fez com que ele revivesse a carreira de uma forma diferente, né? Inclusive em termos de disposição, empenho e tudo mais. E o Gerson foi bem com o Tite e com o Felipe Luiz o tempo todo. Foi bem até com o Dorival na seleção. O resto é tudo pela metade. O Tite era o time do Fabrício Bruno, do Everton Cebolinha, do Pedro. O time do Felipe Luiz não tinha nem Fabrício Bruno, nem Everton Cebolinha, nem Pedro. Tinha Gabigol, tinha Léo Ortiz, tinha... Então, assim, o Flamengo foi muito diferente de um técnico para outro, até pelas lesões e situações.
E aí o Gabigol está associado à segunda parte, né? A parte final da temporada ao Felipe Luiz. O Gerson foi, sem dúvida, o mais constante. Mas se a gente fizer o recorte da Copa do Brasil, que também teve duas partes, a do Tite e a do Felipe Luiz, a do Pedro e a do Gabigol, eu fico pelo sabor e, para mim, por sinceramente não esperar nada com o Gabigol. Aí. Pelo inusitado da coisa. Eu já não esperava mais nada. Mas eu entro um pouquinho no que você falou. Ao anunciar a saída dele, tirando o holofote do time, do clube, do título, aquilo para mim me pega um pouco. Não, claro. Não, totalmente. Aquilo me eu tira um ele pouquinho queimou personagem, o filme ele dele. pensa num personagem épico que fez um negócio É o que você falou, ele poderia incrível ter ficado maior com esses 2 gols e o título. Eu acho que ele Se atrapalhou. ele fica no Flamengo, ou então se ele sai de outra forma, ó, tudo bem, não precisava... Então, mas eu acho ele isso... poderia ele poderia ser o Mas ele não muda, ele foi desgaste. Isso o Mancini falou o ano inteiro. Ele vai queimando a idolatria dele, inexplicavelmente, vai queimando com cada ato, inclusive na final. Né? É o sujeito Aqui que nem põe o jogo de volta. O jogo de volta... Põe a família toda no carro e tem aquela carretinha atrás, vai tudo lá, tudo entupido, aí sai pra fazer uma ultrapassagem e esquece que tá levando a carreta. Ah, vai dar problema, né? Vai ter acidente. É o Gabigol, cara. Ele pôs uma carreta atrás dele, pô, isso é inacreditável o que ele fez. Eu juro pra vocês, esse é o fator que mais me incomoda no futebol, é o sujeito não ter a ideia do que vai ser a vida dele daqui 10 anos. Porque daqui 10 anos, o Gabigol seria recebido, agora eu não sei, mas talvez as pessoas esqueçam, mas ele seria recebido como os maiores ídolos do Flamengo. Como Zico, como Andrade. O tempo apaga essas mancadas, me parece, mas enfim. Agora, então vou fazer outra pergunta. Tô querendo ajudar o Gabigol. E eu sei da importância do Felipe Luiz, do Gerson. O Gabigol não quis fazer xixi na hora certa. O Gabigol botou a camisa do Corinthians. Sem O Gabigol. Gabigol arrumou treta com o treinador. Cara, até com o Felipe Luiz ele arrumou treta. Mas aí eu pergunto, sem Gabigol na final, teria sido o que foi? Não. Não, porque ele é único, né? Não tinha nem centroavante para jogar nos jogos em casa, além de ser um catalisador. Não vai ser o Gabigol, vai ser o Carlinhos aqui que vai jogar. Não o dá. Carlinhos tinha jogado ainda da Copa do Brasil. Não podia nem ficou jogar, fora, né? Nem podia. É. Então, é por isso que eu coloco ele como um personagem. Sem ele na final, teria a final como ela foi? Que o Flamengo resolveu a vida dele no primeiro jogo? Eu acho que A forma como você coloca não tem outra resposta que não dizer sim. Sem ele na final, ele fez o gol, né? Não, tinha alternativa, teve jogo que Então, não jogou. e não tinha outro jogador também, né? Com o Tite ele não estaria lá. Talvez o Flamengo fosse campeão, ganhando de 1-0 e tal, mas com o gol de qualquer outro, né? Mas, de fato, para mim, sem o Felipe Luiz, não teria o Gabigol. Essa que é a questão fundamental, né? Então, ainda fico com o Felipe Luiz. E acho que o mais impressionante nessa história toda, envolvendo jogadores de peso, sobretudo o Gabigol, mas vários outros do Flamengo, é a evidência de que o Felipe Luiz, recém-empossado como treinador, conseguiu lidar melhor com esses caras do que com o Tite, que tem 2 Copas nas costas. Para mim é uma... Olha, talvez seja uma característica do Felipe Luiz, uma dificuldade do Tite, mas de qualquer forma impressiona. Claro, tem o que o Mancini falou. O Felipe Luiz foi jogador do Flamengo, conhece muito mais o Flamengo do que o Tite, o ambiente, as pessoas, o torcedor, e sabe que o Gabigol, no Maracanã, se garante e provoca a química com a galera. Fora do Maracanã, tanto faz, entre aspas. Ele pode tirar o Gabigol no primeiro tempo contra o Corinthians ou no intervalo contra o Atlético em Minas. Aliás, o Gabigol fora de casa é um jogador hoje que se tornou não fundamental, né? Agora, para o jogo em casa, quando você precisa abrir vantagem, ele é fundamental. E o Felipe Luiz, o Tite ele foi incapaz de perceber a temporada toda que uma coisa é o Flamengo no Maracanã, outra coisa é o Flamengo em outro lugar, certo? No Maracanã, com 60 mil rubro-negros, é uma batida. E o Tite nunca entendeu a batida. Primeiro era com 2 pontas, não sei o que lá. Depois, ele nunca entendeu a batida. E o conhecimento do Felipe Luiz do ambiente, claro, proporciona isso. E do rubro-negro. Mas é impressionante. E aí a gente discute
via Tite, a limitação dos principais treinadores brasileiros. Né? Seja pelas 2 Copas do Tite ou pelo trabalho medíocre que ele fez no Flamengo. Você não acha que ali também falta gestão? É você chamar... Falta. Antes de contratar o treinador, falar pra ele, ó... Você não vai com a cara do Gabigol? Ah, não sei o que. Pô, mas o cara vai continuar, ele vai jogar no Flamengo até dezembro. E o torcedor vai pedir ele no Maracanã. Recriar esse ambiente pro treinador e dizer a ele, cara, não dá pra você ignorar. O Gabigol foi ignorado praticamente pelo Tite, né? Mas... Não dá pra você ignorar um jogador desse. Vamos fazer o seguinte, vamos reunir aqui, vamos... Onde o Flamengo grava lá o podcast, deve ter um estúdio almofadado. A gente faz revista, traz um policial, faz revista. Não entra celular, não entra estilete, faca, nada. Vocês sentam aí e se entendam, porque o Flamengo está acima de qualquer coisa. Mas sabe o que eu acho, nesse caso, que era muito difícil fazer? Porque o Tite, e nem estou falando que o Tite é arrogante ou prepotente, nada disso. Não é longe de ser. Mas o Tite chega no Flamengo com um tamanho muito grande. Era mais fácil fazer essa conversa com o Felipe Luiz do que com o Tite. Entende? O Tite chega no Flamengo, agora chegou o técnico da seleção. O melhor técnico do Brasil, o técnico da seleção. É esse cara vai aqui botar ordem na que conta. vai resolver. Não vai chegar lá o Marcos Braz e falar assim, dá um jeito aí, bota o Gabigol para jogar. Não tinha tamanho. O Tite era grande demais. Claro que ele passa pelo Flamengo e sai muito menor do que ele entrou. Não sei se vocês concordam comigo. Mas o mérito do Felipe, para mim, ele é ainda maior por conta do que o Arnaldo falou. O Tite era mais experiente. Cara, o Felipe é um ex-boleiro recente. Ele conviveu com esses caras. E aí, quando você vira chefe ali, e ele conseguiu conduzir, eu acho que é mais difícil. Ah, mas aí ele tem uma relação boa, ficou... Não, eu acho mais difícil. Mas acho que é mais fácil de compreender isso que o Mancini falou. Para o Tite era difícil compreender. Mas eu vejo aí que tá... se é difícil compreender para o Tite, eu vejo uma limitação muito grande. Sim. Com tantos anos de futebol, em tantos lugares diferentes, em tantas situações. Tantos anos de futebol, 2 Copas do Mundo, coloca, involuntariamente até no Tite, uma certeza. Eu sei o que eu estou fazendo. É assim que eu vou fazer. Isso não é prepotência, é uma convicção. Convicção. E na vida dele, muita coisa deu certo. O cara foi campeão do mundo no Corinthians, o cara foi técnico de 2 Copas. Entendeu? Não é fácil. Acho que era mais fácil o Felipe Luiz entender do que... Entender não, olhar o todo do que... Então, mas aí o tempo que entre o jogo contra a Croácia, a eliminação da Copa e a estreia dele pelo Flamengo, deu tempo para pensar bastante na carreira, né? Claro que deu. E as convicções dele na Copa do Mundo foram muito colocadas em xeque, né? Sim. Os jogadores estáticos lá do campo, o sistema de jogo rígido, como é que ele jogava, né? E no começo do Flamengo, ele tá com a mesma convicção da época da seleção. Ele espelha o time daquele jeito, ele põe todo um na ponta direita, outro na ponta esquerda, outro... Ele vai do mesmo... Não é possível que ele não tenha refletido sobre isso, ou pesquisado, ou conversado com pessoas do Flamengo e tal. E ele teve tempo, né? E teve tempo. Mas é o que você falou, ele deve... A personalidade dele, a gente vinha falando que podia ter mudado e mudou um pouco tal. Esse lance de eu sei o que eu estou fazendo tal, me parece que um Tite no passado, ele era um cara que ouvia mais. E tem um exemplo, uma história de bastidor que é muito deliciosa, que é o seguinte. Em 2011, o Corinthians joga no Ceará e o Adriano passa a noite inteira bebendo no hotel. E não consegue no outro dia de manhã treinar na praia. O Corinthians ganha de 1-0 do Ceará. Tava reta final, faltava pouco para ser campeão. Chega na sexta, volta para São Paulo. O Tite, sábado de manhã, vai punir o Adriano. Sai a relação, ele escreve a relação e sem o Adriano. Tem uma reunião para sair do CT e aí o auxiliar dele, o Kleber, mais o Roberto de Andrade, diretor de futebol, fala... Era o Kleber já. Na mesa Kleber era o Kleber Xavier. E fala, Tite, você viu que você não pôs o Adriano? Ele falou, eu vi. Você viu o que ele fez no hotel? Bebeu, não foi treinar no outro dia na praia e tal. Ele não vai pro jogo. Aí os caras na mesa falam pra ele assim, Tite,
a gente tem um jogo amanhã, você não tem um centroavante no banco. Se você não levar, eu sei que você tá bravo com ele, você tá chateado com ele. Não custa, leva o Adriano pro banco. Você não tem outro. Uma dessa, apertou ali, deu uma dor de barriga, você põe o cara para jogar. Ele foi convencido, ouviu quem estava do lado. O outro jogo qual era? Atlético Mineiro. Gol do Adriano e o gol praticamente do título ali e tal. Ele entra no final e faz o gol. Talvez o Tite de hoje, falar, eu sei o que eu estou fazendo. Foi assim com o Gabigol, que o Marcinho acabou de falar. Né? É um bom exemplo, é uma boa comparação. Né? Ô, Tite, leva o Gabigol aqui pro jogo no Maracanã, cara. Qualquer coisa você vai precisar do cara. A galera vai pedir, você vai ter não, o cara. Põe o cara, não dá pra pôr o Carlinhos. Põe o cara na areia. Com todo respeito ao Carlinhos. Mas tem uma questão. Houve um momento em que o Tite já estava um pouco com a corda no pescoço, que ele recorreu ao Gabigol. Sim. Mesmo fora de forma, mesmo tudo, lembra? Um jogo contra o Amazonas, quando ele fala, eu tive que pôr o Gabigol, até um pouco antes agradeço ele para mudar o ambiente do estádio. Quando ele precisou, ele deu uma peladinha ali. Quando o Pedro se machucou, mas mesmo assim, não estrategicamente nos momentos, nas partidas, no ambiente necessário. Né? Eu acho que ele foi muito mal, cara. E se ele está convicto de alguma coisa, acho que ele vai ter que, para continuar a carreira, repensar várias. Né? E ele se cercou de gente diferente. O Kleber era o mesmo, mas depois tem lá o César Sampaio, outros auxiliares que apareceram no meio do tempo. Bom, não é mais o mesmo, né? Agora... o Kleber não tá mais com ele. Tá fora. Né? Bom, afinal foi Flamengo e Galo. A gente pode falar um pouquinho do Galo, outro finalista lá, que também chegou na final da Copa Libertadores, também perdeu a final da Copa Libertadores, mas enfim, chegou à final. E o Galo da Copa do Brasil, foi ali que me parece que na Copa do Brasil nasceu, vamos dizer assim, o Galo pragmático. E nasceu no jogo contra o São Paulo. Faz aquele jogo, marcação individual, tal, dá uma travada no São Paulo no Morumbi, pum, baixa um gol no final, 1-0. Gol do Batalha. Gol do Batalha. A partir daí, o Galo foi esse aí. Nós vamos jogar desse jeito, tarará, e assim foi até a final. Na final, deu tudo errado. Não funcionou, tomou uma amassada do Flamengo no primeiro jogo, foi liquidado e não passou. E aí, Massa? Cara, eu lembro de ter dito aqui, nesse mesmo lugar, nessa mesma cadeira, com os mesmos personagens do G4. Aliás, o programa é excelente. Se eu não tivesse aqui, eu estaria... assistindo a gente. Sem dúvida nenhuma. Então, lembro que eu dizia, o São Paulo vai passar pelo Atlético Mineiro porque o Milito não vai mudar o jeito dele de fazer o time jogar praticamente sem lateral, né? Jogava com Scarpa de ala. E a gente viu esse lance aí do Lucas, que para mim foi definitivo, né? No lance seguinte, o Atlético Mineiro fez o gol, né? Aliás, os erros individuais não foram só na Liberta, na Copa do Brasil também teve, né? Impressionante. Exatamente. Então, cara, se você olhar para isso, para mim, fiquei surpreso. Eu fiquei muito surpreso com aquela marcação individual, com o fato do Atlético levar o jogo pro... O Atlético queria o empate. A vitória veio porque é futebol, mas ele queria o empate, né? Então ali foi a virada de chave do Galo, que, gente, no frigir dos ovos mesmo, jogar, foi contra o River, que já não era mais, o River também não é mais aquele River que a gente fica lembrando, o River, a final em Monumental, o River do Galhardo tá morto, aquele lá, né? Começou a morrer com aquela virada do Flamengo, cujo Gabigol foi especial, né? Depois ele saiu, agora voltou, é outra coisa, é outro trabalho, mas enfim, não é fácil você eliminar um rival, um grande argentino e tal. E a gente ficou impressionado com o Atlético, mas de forma nenhuma, em nenhum momento, acho que o Galo passou confiança para o seu torcedor. O trabalho do Milito com os jogadores que tem é fraco. Aliás, foi fraco. E não bastou, porque ele chega na final, ele toma um 4-1 no agregado do Flamengo. Uhum. E se você pegar a Libertadores, ele tomou um 7-2, gente. 7-2 em duas finais é muita coisa. Normalmente final é apertado, é 1-0 para você, 1-1. 7-2 nos 4 jogos. Finais. Nos 3 jogos, né? Porque foram 2 Copa do Brasil e a Libertadores um só.
é muito gol. Então, o Atlético, acho que o torcedor entende e as duas finais é bem bacana, só que ali travou num limite, parou num limite que ficou escancarado nos dois jogos, tanto de mas sobretudo na Copa do Brasil. Você tomou um 4-1, perdeu as duas para o Flamengo. E olha que o segundo jogo, gente, era pra ter sido mais, hein? Lembra aquele monte de gol perdido, cara a cara, gente, o Atlético tem lateral da seleção também, que não significa tanta coisa, né? Mas tem o Arana, recente convocado, Júnior Alonso. O goleiro é bom. Hulk, Paulinho, Scarpa. O Fausto Vera, que joga bem, é bom jogador. Não, o Davidson não é um jogador qualquer. Ok, vai. Eu não coloco. Foi melhor que os outros na Eu Libertadores. não coloco na lista dos diferentes. Eu acho que esses jogadores sim. aí, 7, 8 jogadores, são diferentes para um time que investe pra caramba, né? Ficou Vargas muito... no banco. Vargas. Tem jogador ali que, né? Agora, manter o Vargas e dispensar o Savarino, não sei o que se passou na cabeça dos dirigentes do Galo. Enfim, mas olhando para isso, chegar à final é um mérito, claro que é, sem dúvida, mas a forma como foi fácil, né, para o Flamengo ganhar a Copa do Brasil em cima do Galo, me chama muito a atenção. Ele passa numa semi com o Vasco, né? Também, Tá jogando enroscado. mais ou menos. É isso. Jogou uma semifinal ali. Não, era pra ir pros pênaltis. O grande, O Vasco, grande, né? Ele tomou o gol do Vasco, o né? feito dele foi ganhar do São Paulo no Morumbi. Mas desse jeito aí que a gente tá vendo. Sim. Teve uma bola no gol. Isso. O Galo fez uma Copa do Brasil fraca. Pegou um chaveamento mais fácil do que o do outro lado. Vocês não acham que nunca ficou claro o que o Atlético estava fazendo na temporada? Sim, eu acho. Para mim ficou claro uma concentração na Libertadores. Eu acho que o Atlético fez uma boa Libertadores. Afinal, a gente pode discutir, porque aí teve... já que eu me armei, me encontrei defendendo, agora eu vou precisar atacar e ele não soube fazer. Mas a Libertadores do Atlético foi... Acho que ela teve o ápice contra o River, mas foi boa. A fase de grupo já foi boa. A Copa do Brasil não acho. Eu acho que teve esse jogo com o São Paulo... lembrando, né? O jogo com o São Paulo, essa última bola, era o dia da morte do jogador uruguaio, o São Paulo pedindo adiamento da partida. Foi esse dia aí, né? Não jogou bem na Arena MRV. Quanto o Vasco foi mais ou menos na Arena MRV, foi mal em São Januário, o Hulk achou o gol. E não foi bem na final, nenhum dos dois jogos. Então, o Galo não fez uma... E aí a Libertadores, não, tem a Libertadores. E aí essa fórmula encontrada no meio da temporada de defesa, mesmo com jogadores ofensivos, na final da Libertadores tem o expulso do Botafogo com 30 segundos, agora joga aí Atlético. E o Atlético não soube jogar. E a Copa do Brasil teve um agravante para o torcedor, eu subi um estádio, chegou minha primeira final. Exatamente. Cara, a hora que você faz a primeira final, assim como o primeiro clássico, tudo aquilo é um peso, né? As manchetes todas, entra pra história. Você perdeu o primeiro, e aí sai a bolinha, o segundo jogo em casa. O que seria uma coisa muito boa, ao tomar o 3-1 no Maracanã, você vê um peso enorme do tipo, tudo que aconteceu na final depois. Sobe o som do estádio pra torcida do Flamengo não comemorar. Aquele absurdo aquele caso de agressões e coisas no campo e que causaram uma punição depois. Então virou uma coisa até muito ruim para o torcedor. O sentimento ruim não foi só perder uma final, perder a final em casa, a fazer tudo que o torcedor ou parte da torcida fez depois. Cara, entrou numa espiral negativa muito grande depois dessa final. Perder a final pro Flamengo, né? Que é um tem adversário que o Galo ainda tem lado na garganta historicamente. E teve a confusão, né? Claro, e aí, perda de mando, não sei o que aí lá. também atrapalha o time no brasileiro, por mais que tenha ficado longe, né, de ir para Libertadores, mas sem público e tudo mais. Agora, tô com massa, hein? Com essa quantidade de jogadores aí, o Galo deveria ter feito mais, inclusive na Copa do Brasil, não? Acho que sim. Foi pra final e tal, o Galo foi ao mercado no meio do ano, né? Conseguiu dar uma incrementada no time. Melhorou bastante o time. Não dá para comparar com o que fez o Botafogo, claro, mas você percebe que ele trouxe bons jogadores. O Lianco é um bom zagueiro, cara.
Bianco é bom zagueiro. E ele conseguiu ali. É uma SAF que tem possibilidade de se mexer, de se movimentar. Né? É uma SAF caseira, vamos dizer assim, né? E eles conseguiram. Para mim, o Atlético tinha muito mais a oferecer do que ofereceu com o comando do Milito e com os jogadores que tinha em mãos. E os 2 jogos contra o Flamengo foram... Estamos de volta, porque estamos falando aqui da Copa do Brasil, estamos de volta para falar da finalíssima. 2 jogos, aí não deu nem pro gasto, né? Não deu nem pro começo, porque o Flamengo, Vessa, no primeiro jogo, amassou o Galo, foi 3, poderia ter sido mais, né? E aquele golzinho do Allan Kardec no final ainda deu um eu acredito pro Galo, mas ali acho que ficou, não sei se vocês concordam comigo, ficou muito claro que a gente estava falando de 2 times em momentos e estágios muito diferentes. Aquele primeiro jogo deu essa cara, me parece. E tinha um Atlético ainda meio... um tanto quanto desfocado. Você vai fazer uma final de Libertadores que é muito maior do que a final de Copa do Brasil, de alguma maneira você fica com aquilo no seu subconsciente, seja o jogador, o torcedor, a diretoria. Claro que final é final, o Flamengo é um rival interestadual enorme do Atlético, do torcedor. Eu não estou dizendo que o time jogou por jogar ou não estava nem aí, não é isso. Mas eu acho que aquela coisa da possibilidade depois de ganhar a América de novo tal, sempre também ficou, de alguma maneira, atrapalhou. Mas, ao mesmo tempo, um 4-1 com 2 derrotas... eu acho muita coisa. E não foi um 4-1 que você fez assim, olha, eu claramente não mereceu o 4-1, não. Esses 2 jogos teve que suar sangue o Flamengo, você amassou o Flamengo, o goleiro do Flamengo teve que ser o melhor em campo. Não me parece, nada disso aconteceu nos 2 jogos. Então, eu acho que o Atlético, como a gente vinha falando, com o elenco que tem, com os jogadores individualmente que tem, dava para ter atrapalhado um pouco mais a vida do Flamengo nos 2 jogos. Dava para ter sido colocado um pouco mais o Flamengo nas cordas e praticamente não colocou nenhum dos 2 jogos. Eu não vi isso acontecer. O único gol que sai é de uma falha individual de um jogador que estava sendo quase perfeito. O zagueiro do Flamengo erra um domínio ali. Foi o Léo, né? O Léo Ortiz erra ali um domínio e proporciona o gol, senão era um 3-0 e você ia para Minas Gerais com 3-0 e aí acabou, virou um 3-1 e aí, como você brincou, eu acredito, veio da arquibancada ainda no final do jogo do Maracanã por conta desse gol. E aí as lembranças de 2014, quando toma o 2-0 e reverte 4-1, ouvindo ex-jogadores daquela época, levar os caras para o estádio... se ainda levou algum otimismo para o jogo de volta. Mas aí também não faz nada, quase toma o gol várias vezes até sair o gol. E o que fica para mim, no lado do Atlético nessas 2 finais, o Flamengo fica o título, a glória, obviamente. E o que fica para mim é a vergonha no final. É uma das maiores barbáries que eu já vi em estádio, as coisas todas que aconteceram, a ponto de bomba caseira estourar a 50 centímetros, um metro assim, de um jogador que poderia ter dilacerado o pé de um jogador, acabado a carreira do cara. Chocou um fotógrafo. Isso, um fotógrafo, depois o som lá no alto, não deixando a torcida do Flamengo comemorar, uma atitude pequena também dos administradores. Depois o clube pede desculpa, o clube fala que fez as reflexões necessárias e que viu que agiu de maneira muito complicada. Torcedor pulando catraca. Gente, foi um caos total e para mim ficou muito marcante aí. A Arena MRV não passou no primeiro teste de um grande jogo, uma grande final. Teve muitos problemas e isso é muito marcante para mim nessa final. Sim, mas talvez porque a final tenha acabado aí, né? Nesse primeiro jogo. Né? E eu acho que o que chamou a atenção para mim nessa primeira partida foi, de novo, a estratégia do Felipe Luiz. O jogo anterior tinha sido no Brasileiro contra o Inter em Porto Alegre. O Inter vinha voando. E ele colocou um time alternativo que jogou muito bem contra o Inter. Muito. E aí eu ficava tentando decifrar qual seria a escalação para o domingo seguinte, já que ele tinha um monte de problema e ele não ia estourar os caras em Porto Alegre.
Então, não sei o quê. E aí ele entra com uma coisa completamente inusitada. Ele entra com 4 atacantes, né? Quer dizer, Gabigol e Arrascaeta juntos não jogavam. Mas de Gabigol e Arrascaeta fisicamente é que nem eu e o Massa, que a gente não... Recomposição é 0, né? E aí ele coloca os 2 rápidos pelas pontas, o Plata e o Michael. Ele não tinha o Pulgar, não tinha o De La Cruz, não tinha o Bruno Henrique, não tinha um monte de gente. E ele amassa o Galo com requintes de crueldade. Acho que foi uma aula, destruiu. Talvez o Milito não esperasse um time tão Jorge Jesus e agressivo como ele fez no primeiro jogo da final. Mesmo contando com jogadores fora de forma, como o Arrascaeta e o Gabigol e tal, o Flamengo sobrou. Acho que foi uma estratégia perfeita. O Alexandre, muitas vezes, como terceiro zagueiro, né, aquele lateral, e o Wesley, que ninguém queria, nesse jogo comprovou-se como ele pode ser útil apoiando, né? E o Flamengo fez uma partida muito boa, surpreendente, no aspecto tático, e o Felipe Luiz foi muito bem. É um time completamente diferente daquele que o Corinthians, o que ele escalou contra o Atlético na partida decisiva. Agora, Massa, vou perguntar sobre o segundo jogo. O professor falou um pouco, né, sobre tudo que aconteceu no final, porque o segundo jogo está, claro, condicionado, né? Você mete 3-1 no primeiro jogo, você vai lá, o Flamengo vai lá mais tranquilo. Mas aí tinha um clima lá de eu acredito, do Galo, mas nem isso, né? Porque no segundo jogo, inclusive, o Flamengo foi melhor, né? Acho que fica muito claro, né? A superioridade do Flamengo em cima do Atlético em 2 jogos, ela ficou absurdamente clara. Ficou também no pontos corridos, né? A diferença muito grande, e essa diferença a gente acabou vendo lá na final da Libertadores também, né? Aquilo que o Galo não conseguiu produzir. Fala muito de um trabalho, né, gente? O Milito começou... Ele não chegou 10 dias antes da final ou assumiu o time na semifinal, como fez o Felipe Luiz. Ele começou ali já no Campeonato Estadual. O Atlético... Finais com o Cruzeiro, né? Quando Exato. ele assume. E o Galo foi bem ali, foi campeão, né? Foi campeão estadual. A gente chegou a imaginar que o Atlético seria um player, como diz o Arnaldo, Como sempre tem sido, do né? campeonato, entendeu? Exato. Pelo poderio que tem, pela força que tem, estádio novo. Essa frase é Atlético, Palmeiras e Flamengo, mas a gente nunca deixa de citar o Atlético depois dos dois, né? É quase que agora o Botafogo para onde vai passar na nossa mente. Por causa da SAF, entendeu? Eu tive lá na Arena MRV, o estádio não está pronto, ele não foi testado para esse tipo de situação, entendeu? É fato, é fato. Inclusive, o gramado teve que ser trocado, o entorno não está pronto, quer dizer, pra você ter uma ideia, eu fiquei num... Teve que ser trocado por um jogo, né? Eu fiquei Foi mais de uma vez. Exatamente. Para o jogo decisivo. Exatamente. Eu fiquei num Airbnb que é em frente à Arena MRV. E você não tem como atravessar a avenida. Entendeu? O semáforo colocado ali só funciona 1h30 antes do jogo. Então você tem que dar uma volta toda para poder chegar no estádio. Então, assim, ainda não está pronto, e esse foi o maior teste da Arena MRV e foi reprovado, né? Não só pelo comportamento imbecil das pessoas que lá estavam, porque isso tudo é criado por pessoas, cara, são pessoas. E o Atlético deveria ter ali, identificar todos eles, puni-los todos, para que isso não se repita. Ainda a gente vive no Brasil esse tipo de situação. Uma pergunta final para vocês sobre Copa do Brasil, já que o programa de hoje foi sobre Copa do Brasil. A Copa do Brasil é mais difícil que a Libertadores? Depende do cruzamento. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Hoje em A dia. desse ano? Eu não acho. Eu não acho, porque O Flamengo passou por ambientes distintos. Palmeiras. Palmeiras passou por Palmeiras, Bahia. Flamengo e Galo. Flamengo não. Flamengo, Corinthians. Bahia, Corinthians e Galo. Corinthians e Galo. Para mim é muito mais difícil do que a Libertadores do Grêmio, por exemplo. Não, e a Libertadores do Lanús, Botafogo. Barcelona de Mas tem que Guayaquil. comparar com a Libertadores do A Botafogo. Libertadores do Não, Botafogo. é que é o que você falou, depende do cruzamento. Fez uma final contra o Galo, fez umas oitavas contra o Palmeiras. Fez Olha, eu acho que São Paulo. eu acho que o que Peñarol aproxima
o que a minha visão é a seguinte, eu acho a Libertadores mais difícil. E acho que o que aproxima um pouco a Copa do Brasil da Libertadores é a rivalidade nossa local. Sim, né? e os times que são E os hoje times- mais fortes. Ok, você tem times fortes, mas não se pode desprezar o ambiente. Jogar com o Júnior Barranquilla lá não é fácil. Jogar na altitude Eu- não é Eu bolinho. tô com você Jogar na Argentina mesmo com times pífios, e vou times mais além ruins sobre da ambiente. Argentina. O ambiente entre os times nacionais também, num jogo de Libertadores. Claro, é bélico, a rivalidade é muito alta, né? Mas, cara, a Libertadores é muito mais difícil, você entra com planejamentos, você tem que pensar nos... O Arnaldo que gosta dos detalhes, cara, é muito mais complicado você se planejar para ganhar uma Libertadores do que ganhar a Copa do Brasil. Eu vejo assim. Muito bem, então é isso. O Flamengo campeão da Copa do Brasil foi tema aqui, a Copa do Brasil, deste G4 especial. A gente fica por aqui. Valeu, gente. Tchau.